Por onde começar o tratamento da dependência química? O tema desse vídeo foi uma sugestão que eu recebi depois do vídeo anterior sobre as 4 etapas do tratamento, e confesso que eu resisti um pouco para gravar esse vídeo, porque é um tema difícil por onde começar. Qualquer coisa que eu apresente sobre por onde começar o tratamento vai gerar de forma natural a pergunta: "Tá, mas e depois?", tá, e como que isso se conecta com o objetivo final que a gente está buscando, que é interromper o consumo e, né, resolver esse nosso problema. Mas eu vou tentar me ater aqui apenas a esse por onde começar. Então, um primeiro passo, e vou pedir para que você acredite que, dando esse primeiro passo, o caminho vai se abrindo, tá, e o tratamento vai se construindo a partir de um primeiro passo que se dá. Para o tratamento da dependência química também vale aquela máxima do poeta de que o caminho se faz ao caminhar. Então, vamos explorar um pouquinho aqui por onde que dá para começar um tratamento. Quando a gente fala de início de tratamento, existem duas possibilidades. Uma, quando o próprio dependente químico está buscando ajuda e entra em contato com um profissional ou busca algum recurso e fala: "Puxa, olha, eu quero parar de usar droga, preciso de ajuda para isso". E a outra possibilidade é quando a família está incomodada com o problema e está sofrendo com o problema também que está acontecendo ali na família, sejam os pais, cônjuge ou familiares, e a família busca ajuda. Então a família me liga ou entra em contato com algum profissional ou busca um grupo, falando: "Olha, a gente tem um familiar que está usando droga e a gente precisa saber como resolver esse problema". E para cada um desses contextos, para cada uma dessas possibilidades, o começo é bem diferente. Quando é o dependente químico que está buscando ajuda, a gente vai por um caminho, tá? Que é conseguir primeiro, dentre, né, as coisas importantes no início do tratamento que o dependente está buscando ajuda, o principal vai ser mapear os fatores de risco e de proteção, que são aqueles elementos associados ao consumo ou ao não consumo que ele vai precisar cuidar para evitar ou para fortalecer, para se aproximar deles. Então, por exemplo, ter consciência e mapear, saber quais são as pessoas, os hábitos e os lugares que antecedem o consumo. Então, toda vez que ele vê, encontra tal pessoa, ele acaba usando, ou que ele faz tal coisa, ele usa, ou que ele vai em tal lugar, ele usa, em tal horário do dia. Então, mapear isso, e aí ele vai se esforçar para evitar esses fatores de risco e ver o que é elemento de proteção, o que é fator de proteção para ele. Então ele acaba não usando quando ele está fazendo uma atividade física, ou quando está com tais pessoas, quando está próximo da família, ou quando está acompanhado, enfim. Isso seriam os fatores de proteção. Ele vai tentar reforçar e ter mais fatores de proteção durante esse primeiro período que ele vai estar tentando parar de usar droga. Eu não quero entrar muito nisso aqui, porque o objetivo desse vídeo aqui é para a família. Tá? Quando a família está buscando ajuda, que o panorama fica bastante diferente do que quando é o dependente que está buscando. Então, quando é a família que está buscando ajuda, não faz sentido e não adianta mapear fatores de risco e de proteção. A família não vai ter muito o que fazer com isso. Tá? É por um outro caminho que a gente vai com a família. Porque o dependente ainda não está motivado realmente a parar de usar. Tá? E motivado realmente a parar de usar não é dizer: "Ah, não, eu aceito ir no psicólogo". Não, não. Ele não tem aquele desejo de falar: "Eu quero parar e não consigo. Preciso de ajuda para isso". Ele não está motivado a parar de usar. E quando a gente começa pela família, precisa ter isso em mente. Tá? Que ele ainda não tem essa motivação. E aqui começa a grande dificuldade de mostrar para a família por onde começar. Porque todo o caminho que a família percorre no tratamento, ele é contra-intuitivo. Ele vai ele não faz parte do impulso natural que a família sente de querer ajudar o familiar dependente químico. Então, por exemplo, a família já começa com essa pergunta errada, que não vai levar para um tratamento e não vai dar início para um processo que a família está buscando, que é a pergunta: o que nós precisamos fazer para ajudar nosso familiar dependente químico, nosso filho, o cônjuge ou o familiar? E a resposta honesta para essa pergunta é: não tem o que fazer para ajudar ele. Ele não quer ajuda ainda. Mas, se a família muda a pergunta para alguma coisa do tipo: o que a gente pode fazer para dificultar o uso de droga dele? Ou o que nós precisamos fazer para nos fortalecer e impedir que a dependência química destrua a nossa família? Aqui tem duas perguntas, essas duas perguntas, que já podem dar um bom início para um processo de tratamento. Mas é o que eu estava falando, essas perguntas, no primeiro momento, elas nem tocam a família. Nem fazem muito sentido, na verdade, para a família. Essas perguntas elas vão contra a emoção natural da família de falar: não, a gente faz tudo, a gente dá tudo para poder ajudar ele, para fazer com que ele se sinta melhor, para amenizar o seu sofrimento. A família, normalmente, naturalmente, tem uma lógica do tipo: a gente precisa que ele esteja bem para que a gente possa ficar bem. Mas essa é a lógica da doença. Porque quando a família
acha que ele precisa estar bem para a gente ficar bem, começa a lógica da doença, que é a da codependência, né? Começa a necessidade de controlar o comportamento do outro, porque eu preciso garantir que ele fique bem para que eu possa ficar bem. E a lógica que funciona para o tratamento é justamente a oposta. Eu preciso estar bem, ou nós precisamos estar bem, para que ele possa optar por estar bem ou não. Para que ele possa optar por aderir a um tratamento ou não. Por isso que todas as estratégias trabalhadas com a família num tratamento, elas são contraintuitivas. Vão contra esse impulso natural, essa emoção natural que vem na família, no convívio com um familiar que tem um problema de dependência química. É como se fosse um truque de mágica. É assim que funciona a dependência química para a família. A família é levada a olhar para um lugar que é só uma distração. Não é ali que a mágica real acontece. A família é levada a pensar coisas que não correspondem à realidade, e aí elas não entendem como que as coisas aconteceram como aconteceram. Né? Tal qual um truque de mágica, né? Tipo, nessa imagem, você fala, puxa, mas não sei como é que aconteceu isso. Estava vendo, né, parecia outra coisa. Então, na prática, a família é levada a pensar só no dependente e esquecer de si. É levada a olhar para os problemas dele e possíveis causas para o uso de droga, para tentar ajudar ele a resolver esses problemas e eliminar essas causas. É levado a pensar que precisa incentivá-lo a parar de usar e dar bons motivos para que ele se esforce. A família acredita que precisa explicar e mostrar para ele coisas que ele não está vendo, né, como as consequências do uso ou o sofrimento que ele está gerando para a família. A família acredita que precisa convencer ele a aceitar terapia, né, muita terapia de preferência. Isso é tudo ilusão. São comportamentos e intenções que não contribuem para uma real solução do problema. A real mágica, aquilo que realmente muda a realidade, está fora do alcance da vista da família nesse primeiro momento. E qual que é a mágica real? Onde que está realmente aquilo que vai mudar e começar um processo de tratamento? E aqui que eu digo que é muito difícil falar para a família por onde começar, porque não acreditam no que eu falo no começo. Parece que é tudo bobagem, que não faz sentido. Mas ainda bem que eu já conheço muitas famílias que resolveram o problema, e eu sei que elas começaram por aí também. Ou quando elas conseguiram conectar esse ponto, é que a coisa começou a funcionar. Quer ver como parece bobagem? Para quem está começando a buscar ajuda agora, a resposta mais honesta que eu poderia dar, para um bom primeiro passo, é começar mudando o foco. Para um pouco de olhar tanto para o filho ou familiar que está usando drogas e comece a olhar mais para si mesmo. Veja quais dos teus valores você abriu mão nos últimos tempos. Resgate eles. Veja as suas relações afetivas, como é que elas estão. Cuide delas. Olha para as tuas prioridades. Tua prioridade é teu filho ou familiar usando droga? Você está imersa na doença. Para ajudar no tratamento, a tua prioridade precisa ser você, teus valores, tuas relações, teus projetos. Viu? Você deve estar pensando que eu estou falando bobagem, que isso é impossível. Puxa, se eu controlando o meu filho ou familiar do jeito que eu estou, me preocupando como eu estou, a coisa está desse jeito, se eu olhar para mim e tirar ele do foco, é aí que a coisa vai piorar de vez. Essa é a sensação muito comum que as famílias têm nesse primeiro momento. Ou até, né, puxa, como que eu vou tirar o foco dele e olhar para mim se eu preciso que ele esteja bem, para eu estar bem. Com isso acontecendo, com ele usando droga, não tem como eu colocar o foco em mim. E ok, eu entendo que gera isso, tá? E é natural. Ainda não dá para enxergar essa outra possibilidade, que é quando o tratamento realmente começa. Tá? Mas pelo menos acredita que em algum momento chega nisso. Tá? E que a partir daí que o tratamento verdadeiro começa, que as mudanças de verdade começam a acontecer. A partir da família. Acredite em mim que as famílias que têm sucesso no tratamento, elas começam a ter sucesso quando elas conseguem dar esse passo. Mas como eu sei que isso fica muito longe do alcance ainda para um primeiro passo, né? Puxa, mas como que eu faço isso? Será que dá? E o medo? E fica muitas perguntas e muitas lacunas que precisam ser preenchidas antes da família sentir firmeza e saber como que ela começa a dar esse passo. Como que ela começa a mudar essa chave, a mudar esse foco. Então, para aproximar um pouquinho para você que está assistindo agora, eu vou sugerir um primeiro passo concreto, que é o começo dessa mudança de foco que eu falei. Quando é a família que está buscando ajuda, o primeiro passo concreto que a família pode e deve dar é se capacitar, que é o que você está fazendo aqui nesse vídeo. Procurar conhecimento, entender a doença, entender o papel da família na doença. Sem isso é muito difícil a família conseguir mudar o foco, como eu falei. Precisa de entendimento do problema, precisa entender a razão, a lógica da coisa. É como pais que descobrem que um filho tem diabetes, eles precisam se capacitar, entender sobre diabetes para saber como lidar, como ajudar o filho realmente. Tá? Para a dependência química é algo assim. A família precisa se capacitar primeiro.
E foi com o objetivo de oferecer esse primeiro passo que eu criei um curso online chamado Filhos Sem Drogas, que você encontra o link na descrição do vídeo, que eu juntei os principais conhecimentos importantes para a família dar esse primeiro passo, de se capacitar, de entender o problema e o papel dela no problema. É claro que ele não resolve tudo, obviamente, né? A capacitação não vai resolver tudo, ela é só o primeiro passo, e um bom primeiro passo. Esse conhecimento economiza muito tempo e muitas frustrações que os pais e a família normalmente têm na busca por tentativas comuns de lidar com a situação. Então, invista em se capacitar. Procura grupos de mutua ajuda para familiares de dependente químico, para pais. Tem Amor Exigente, Alanon, Naranon, Pastoral da Sobriedade. Tem uma série de grupos que se propõem a dar esse suporte para as famílias. Se procurar na internet, você vai achar listas deles na cidade que você tiver. Lá você vai ver o relato de pais, esposas, familiares que resolveram o problema, que vão validar um caminho que você está, às vezes, inseguro de poder trilhar. Estuda a literatura desses grupos. Eu sei que o Alanon, o Amor Exigente, o Naranon, tem material escrito, tem livros, né, que você pode comprar na internet ou nos grupos, estudar e entendendo e se aprofundando na doença, tá, e no que funciona para um tratamento. Conheça o curso Filhos Sem Drogas, tá, que eu montei especialmente para as famílias que estão procurando, especialmente pais, na verdade, estão procurando ajuda para os seus filhos. Tá, também é um bom primeiro passo e tem um bom conhecimento ali. Ou até busca direto um terapeuta familiar. Fala, puxa, vamos fortalecer a família. Vamos buscar uma terapia familiar para lidar com as questões da família aqui, que já é uma boa mudança de foco também. Mas se for um terapeuta familiar que entenda e tem especialidade em dependência química, melhor ainda. Até desconfio que você esteja sentindo um pouco de frustração com a minha resposta, porque todos os pais e familiares querem saber o que fazer rápido para aliviar esse sofrimento que o uso de droga de um filho ou de um familiar gera. Mas é isso. Tá? Não tem atalho, não tem caminho fácil e rápido. Se eu puder amenizar um pouco esse sentimento, eu gostaria de terminar esse vídeo lendo uma historinha bem curta que fala um pouco sobre o conceito por trás desse caminho. Certa vez uma criança arrebatou o melhor de mim. Eu viajava e me encontrava diante de uma encruzilhada. Vi então um menino e lhe perguntei qual seria o caminho para a cidade. Ele respondeu: este é o caminho curto e longo, e este, o longo e curto. Tomei o curto e longo, porque queria chegar rápido, e logo deparei com obstáculos intransponíveis de jardins e pomares. Ao retornar, reclamei: meu filho, você não me disse que era o caminho curto? O menino então respondeu: porém lhe disse que era longo. Eu gosto muito dessa historinha aqui, porque ela traduz muito bem muitas das escolhas que a família precisa fazer num tratamento para dependência química. E claro, que o dependente também precisa fazer. Então escolha o longo caminho curto, que aparenta demorar mais do que o atalho ilusório, mas que realmente leva a uma solução. Se capacite. Reserva um pouco, pelo menos, da energia que você tem gastado com teu filho ou familiar que está usando droga para se capacitar, para se fortalecer, para você se tornar mais capaz, mais capacitada, mais capacitado para resolver esse problema tão complexo. Um grande abraço, até a próxima.